de graça, mas o discipulado custa caro. Essa é uma frase que vem de um livro maravilhoso de um teólogo, um pastor luterano, que morreu durante a Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, alemão. Ele escreveu um livro em 1937, tem o título O Custo do Discipulado. E ele fala nesse livro que o perigo pior pela igreja é a graça barata. Esse seguir o Senhor sem verdadeiro compromisso, sem estar disposto a pagar o preço do discipulado. Ele pagou o preço, porque ele participou da resistência antinazista e em 1945 ele foi enforcado pelo SS. Então, o que Jesus nos está desafiando hoje é a ser discípulos de verdade. O contexto do Evangelho de hoje é Jesus caminhando na direção de Jerusalém. No capítulo 9 de São Lucas, Jesus tomou a firme decisão de subir até Jerusalém. Ele sabia muito bem o destino dele em Jerusalém, o que esperava ele em Jerusalém. Mas ele tomou a firme decisão. E o Evangelho fala que ele pôs o seu rosto de pé, né, para ir e encarar qualquer dificuldade. Tomou uma firme decisão. E agora tem multidões acompanhando Jesus, mas parece que ele é um passeio. Ele não percebe que seguir o Senhor tem um custo. Há 20 anos, em 1996, tinha uma comunidade de monges trapistas franceses. Construíram um mosteiro em Tibérias, Argélia. Eram 9 monges. Eles tinham renunciado às suas carreiras. Um deles era filho de um general do exército, outro era médico, outro era um diretor de escolas, etc. Renunciaram a tudo para ir viver em uma comunidade pobre, rezando, cultivando a terra, ajudando a população aí muçulmana, criando laços de amizade, de paz com a comunidade muçulmana. Mas começou a chegar nessa região o fundamentalismo do Islã. Começaram a chegar ameaças, discursos violentos, até que começaram os fundamentalistas começaram a assassinar os estrangeiros. E uma noite de Natal, eles chegaram até a porta do mosteiro. E o prior do mosteiro, o irmão Christian Chergé, ele foi encarar esses homens armados, dizendo que esse é um lugar de paz e de oração. E aquele dia, os terroristas desistiram, foram embora. Mas a comunidade ficou sabendo, com certeza, que eles vão voltar. Então, começaram a ter uma discussão, tinha um filme maravilhoso sobre eles. Deuses e homens. Of Gods and Men, é chamado em inglês. Um filme de 2011, eu acho. Maravilhoso. E mostra essa comunidade tendo reuniões. Nós precisamos tomar uma decisão. Ficar é um suicídio. E ninguém vai receber nada, ninguém vai correr para isso. Mas ir embora significa abandonar a comunidade, desistir de dar o nosso testemunho. No final, eles decidiram ficar. Mas em março de 1996, chegaram os terroristas. Levaram embora 7, 2 conseguiram se esconder. 7 foram levados embora. E dias depois, foram achados seus corpos sem vida. Há 20 anos. Eles tomaram uma firme decisão. Esses monges queriam ser discípulos até o fim.
Ser discípulo, irmão e irmã, não é questão assim de inércia. Meus avós foram católicos. Meu pai e minha mãe eram católicos, eu sou católico. Não precisa tomar uma firme decisão. Não pode não dar conta para ser discípulo do Senhor aquele que não primeiro sempre calcula, como fala Jesus nas parábolas de Jesus. Precisa calcular. Precisa tomar uma decisão bem pensada. Quando você vai fazer um negócio, vai comprar uma casa, um carro, vai fazer uma decisão importante na sua vida, você vai pensar muito primeiro. Precisa ver o que é a favor, o que é contra. Assim é também com o nosso discipulado. Exige de nós uma decisão firme. Precisamos pensar bem. Jesus fala: quem não desapega do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos e irmãos, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha, o original, a tradução em português ainda é boa. O original você pode encontrar na versão em inglês, está no mensagem. O original fala que não odia o seu pai e a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Miser, que é a palavra que ele usa, o verbo, que é a raiz de algumas palavras que ainda existem no dicionário português. Misógino, por exemplo, alguém que odeia as mulheres. Misâmetro, alguém que tem ódio pela humanidade. Miser, odiar. Mas como pode Jesus falar desse jeito? É o mais perto, né? Esse é típico da linguagem hebraica. A linguagem hebraica não existe a comparação. Então, eles, para dar ênfase, falam com exageração. O que nós também muitas vezes fazemos. Por exemplo, eu posso dizer: eu estou com tanta fome que vou comer um bolo. Claro que não vou comer um bolo. Mas dá para entender: estou com tanto sono que vou dormir um ano. A gente fala desse jeito. Uma forma hiperbólica de dizer as coisas. E Jesus usa a mesma técnica para dizer o quê? Você tem que amar Deus primeiro. Mais do que seu esposo, sua esposa, mais dos seus pais, mais dos seus filhos, mais da sua própria vida. Mas como é isso? Parece que isso seja um absurdo. Deus quer que nós amemos os nossos pais. O quarto mandamento fala isso. Sim, mas você não vai conseguir amar os seus pais. Não vai conseguir amar sua esposa, seu esposo, os seus filhos. Você não vai conseguir amar a sua própria vida sem ter Deus no centro. Que na hora que você tira Deus, você vira tudo ídolo. Você coloca alguém no lugar de Deus, se torna ídolo. E a idolatria só acaba com a nossa felicidade, a nossa vida. Pelo contrário, quem coloca Deus no centro vai amar a sua esposa muito mais, muito melhor. Vai honrar os seus pais muito mais, muito melhor. Vai amar a sua própria vida da forma certa. Então, se não colocar Deus primeiro, você não pode ser isso. Você não vai dar conta. E também Jesus continua dizendo pela segunda vez: não pode ser meu discípulo quem não abraça a cruz, quem não toma a sua cruz. Mas por quê? Será que Deus quer o nosso sofrimento? Não. Deus espera de nós amor. O amor verdadeiro. Como falava Santa Teresa de Calcutá, é quando dói. Você sabe que o amor é sincero, é autêntico, quando dói. Ela falava sempre: ame até doer. Então você terá certeza. Então a cruz é isso, é o amor que dói. O amor que é sacrifício, que entrega. Para ser discípulo de Jesus, precisa esse tipo de decisão. Eu vou amar, não só quando é cômodo, não só quando eu gosto, quando é fácil. Eu vou amar até doer. E a terceira condição que Jesus coloca: não pode ser meu discípulo
tudo que tem. Mais uma vez, uma hipérbole para dizer o quê? Que se você colocar qualquer coisa no centro da sua vida, como o ponto mais importante da sua vida, você não pode ser discípulo. Um dos livros que mais gostei na minha vida é um pequeno livro que eu li há 2 anos atrás, de Sherry Rebel, que tem esse título: Forming Intentional Disciples. Formando discípulos, nem se traduzir, intencionais, que têm intenção. Quer dizer, discípulos que tomaram uma decisão. Esse livro é maravilhoso, cara. Tem que encontrar, eu quero sugerir mesmo. Formando discípulos intencionais. Nós precisamos nos tornar discípulos assim. Ninguém é discípulo de Jesus sem ter tomado e tomando cada dia decisões firmes de seguir. Não pode ser assim, né? E deixando se levar pela correnteza. Não. Discípulo é quem toma a decisão de caminhar com Jesus, mas com firmeza. Que nem a Santa Teresa de Calcutá. Ela decidiu seguir o Senhor, se consagrar ao Senhor. Aceitou ser enviada a um país pobre, na Índia, Calcutá. Mas lá ela foi professora de uma escola, e na janela das suas aulas, ela enxergava tudo lá fora, moribundos na rua, abandonados, pobres. E ela tomou a firme decisão: eu vou me dedicar aos mais pobres dos pobres. Ela teve que quase lutar e brigar, porque ela tinha votos de obediência com a sua comunidade, mas ela sentia uma vocação mais forte ainda. E ela conseguiu. E tornou-se a consciência do mundo. Ela recebeu o prêmio Nobel de Paz, porque acordou a consciência da sociedade sobre o drama dos pobres, dos esquecidos, dos descartáveis da humanidade. Então, vamos tomar hoje o exemplo dela e escutar essa palavra do Senhor que nos desafia. Eu quero ser discípulo. Eu quero ser discípulo do Senhor. Eu preciso ser discípulo. Estou disposto a pagar o preço. A salvação é de graça, mas o discipulado custa caro. Amém? Amém.